Josué capítulo 1, vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Todo lugar que colocarem os, Deus dará a vocês. Quantos recebem essa palavra até mesmo antes de eu ministrar essa mensagem? Diga, eu tomo posse disso. Aonde colocar os pés, Deus falou para ele, onde você colocar os seus pés, como prometi a Moisés, eu darei a vocês. E aí Deus então vai mostrar o plano, ele vai mostrar o projeto, ele vai dizer o seguinte: seu território se estenderá do deserto ao Líbano e ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Está falando de Abraão. Somente seja forte e muito corajoso. Amém? Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Existem duas coisas que nós precisamos, e eu aprendi isso com a Bíblia, tá? Com a Bíblia Sagrada. Existem duas coisas que nós precisamos aprender para colocar em prática. Porque o que é o cristianismo? É tudo isso que você vê, tudo que você ouve, mas como colocar isso em prática? Como viver o que chamam de evangelho? O que é isso? Como se pratica isso? Como se anda no caminho, na presença de Deus? Aí nós vamos ter muitas ideologias, muitas linhas de pensamento, cada um acha uma coisa, uns vão ser muito radicais, outros vão ser muito liberais, outros vão achar o equilíbrio, o meio termo. E hoje, infelizmente, a igreja, por receber tantas reformas o tempo inteiro, né, vindo de um fruto de uma reforma protestante, ela vai se reformando o tempo todo, se reformulando a cada ano, a cada momento, criando coisas novas, entretenimentos novos, e vamos chamando isso de um avanço do Evangelho. Mas o que entender, como colocar em prática? Então, a primeira coisa que eu aprendi com a Bíblia é que Deus sempre, quando falava algo com alguém e falava para ele, olha, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer com que vocês vivam isso, a primeira coisa que Deus faz é tratar eles no tempo. Todos eles passaram pelo teste do tempo. Nenhum deles foi assim, sai daqui, vai ali, você vai achar. Não. Apenas Deus falava e deixava com que o tempo ensinasse a eles a confiar no que Deus estava falando. O tempo que hoje nós chamamos de espera ou demora, quando estamos pressionados, quando estamos diante de adversidades e quando vamos criar uma comparação do que estamos vivendo com aquilo, com a palavra que recebemos, nós vamos criar uma conexão e vamos dizer, uau, Deus está demorando. Essa demora que nós chamamos, por essa conexão que nós fazemos com o momento de Deus, com o nosso momento, para Deus isso não é demora, para Deus está nos ensinando a depender dEle, a confiar nele. Porque, primeiro, uma das coisas que Deus não pode fazer, existem algumas coisas, por incrível que pareça, que Deus não pode fazer. Entre uma delas é mentir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém?
Agora, o tempo dele não é o nosso tempo. E nós precisamos entender isso, que o tempo de Deus, que nós chamamos teologicamente de Kairos, que chama-se a eternidade, onde Deus está, onde não existe passado, presente e futuro, ele era, ele é e sempre será, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o nosso tempo não. Após o pecado, agora, a primeira condenação que há para o fruto do pecado é: vocês vão ter um tempo de vida, perdemos a eternidade. E todos nós temos agora um tempo de nascer, viver e morrer. Isso vai acontecer com todos aqui, se Jesus não arrebatar a sua igreja. Na nossa geração, nós vamos ter que passar por esse período. Faz parte da vida. Nascemos e aprendemos que é assim que funciona. Apesar de ninguém querer passar por esse processo, sabemos que a única certeza que temos na vida é que vamos morrer. As demais coisas, nós lutamos e trabalhamos e acreditamos e sonhamos com uma perspectiva de fé, uma perspectiva de garra, de autoridade, de dinâmica, de ousadia, mas não temos certeza se vamos alcançar todos os sonhos que nós temos na vida em vida. E Deus, ele trabalha no tempo. E o tempo de Deus é extremamente importante entendermos esse período de tempo. Essa semana, inclusive no domingo, eu estava ministrando uma mensagem que o Senhor havia me dado, e nessa semana passada, a gente se choca às vezes com algumas coisas que Deus vai nos dando, e toda vez que eu vou preparando uma mensagem, eu vou criando uma conexão minha com ela, porque eu preciso estar dentro daquilo ali, eu preciso me colocar dentro daquilo ali. E todas as mensagens que eu prego, pode ter certeza que não é só para vocês, é para mim, em primeiro lugar, para mim, porque eu preciso. E quando eu estava olhando, eu estava vendo o seguinte, que com a idade que eu tenho, tá? Eu tenho mais passado do que futuro. Uau! Eu tenho 52 anos, nem parece, né? Vou fazer 53. Outro dia a menina passou e falou assim: você parece que tem 27. Eu falei: sabe o que eu falei para ela? Eu já sabia. Então, vou fazer 53 anos em fevereiro, já tem 4 meses para você se programar, fazer uma vaquinha, comprar aquele presente lá em Cancún. Cancún tem terremotos, essas coisas. Ilhas Maldivas, tá bom? Vai que eu vou para Cancún quando eu chegar, do jeito que as coisas são comigo. Vem um vendaval, não sei de onde lá, eu fico por lá mesmo. Então, vai se preparando aí. E aí, eu não vou chegar aos 104 anos. Então, eu tenho mais passado do que futuro. E quando naquele momento, eu chamei a bispa, eu falei assim: ia lá, caramba, cara, eu tenho mais passado, e você também, né? Falando com ela. A gente tem mais passado do que futuro. E eu comecei a criar uma conexão com todas as mensagens, as profecias que eu recebi na vida, por coisas que Deus falou comigo quando eu tinha 16 anos de idade, quando eu era apenas um adolescente, como muitos estão aqui, um menino, e que ainda não se cumpriram, coisas que ainda não aconteceram. E aí você cria uma ideia, naquele momento cria uma angústia, porque, uau, o tempo está passando, coisa que você não para, a gente se preocupa pouco com o tempo. Todos nós acordamos já sabendo que vai ter depois da manhã, daqui a um mês, nós fazemos esses projetos. E glória a Deus por isso, senão iríamos andar travados. Mas uma das coisas que a gente não para pensar é no tempo. E o tempo está passando. E eu falei: caramba, que coisa que está acontecendo com a gente. Deus vai cumprir, eu sei que vai cumprir, mas eu não quero que Deus cumpra a promessa quando eu não tiver mais força. Quando eu tiver com a perna tremendo, com a mão dando uns negócios esquisitos, com a coluna já travada, com o ciático gritando, eu lá no sando, lá, e ele esticando, quebrando de tudo quanto é lado. Estou precisando ir lá para dar um pá, sai de lá novo. Então,
Como é que vai ser quando chegar aquele dia de você acontecer e você, uau? Aí eu lembrei de Abraão. Abraão foi pai com 100 anos. E aí a gente cria uma ideia de que os 100 anos de Abraão ter sido pai foi uma coisa assim, pô, foi pai velho. O quê? Abraão teve Ismael com Agar, depois teve Isaac com Abraão, depois quando Sara morre, Abraão casa de novo com uma mulher chamada Quetura e vai ter mais 6 filhos. Garoto. O cara. Então a idade para ele naquele momento não significou muita coisa desde a partir do momento que ele passou a viver a promessa. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: o tempo de Deus é infalível, é perfeito. Você não está fora da esfera e do plano, da ótica daquele que tem o controle da eternidade. Tudo está acontecendo no seu tempo, da sua maneira. E glorifica a Deus por isso. Porque se Deus não permitiu de eu viver coisas antes da minha idade, porque certamente eu não estava pronto para viver coisas, eu ia me perder, eu ia jogar tudo fora. E Deus, na sua sabedoria, na sua excelsa soberania, é capaz de saber o que nós somos capazes de fazer ou não. Então, a Bíblia me ensina primeiro o tempo. Depois, diante do tempo e da palavra que é lançada, Deus exige do homem o preparo. Isso eu aprendi com a Bíblia. O preparo é tudo. Se você não se preparar para o que Deus te prometeu, o tempo vai passar, as coisas aí sim vão demorar. Eu aprendi muito novo isso, e desde muito cedo, quando eu me converti e comecei a viver para Deus, para o reino de Deus, tudo que existe dentro de uma igreja eu sei fazer. Tudo, não há nada que eu não saiba fazer. E eu fui aproveitando as oportunidades, enquanto aqueles queriam as coisas mais importantes da igreja, eu queria aprender as coisas básicas da igreja. Porque se Deus me deu, e se Deus falou um dia que eu seria o que eu sou hoje, eu tinha que me preparar para isso. E quando eu falo isso, não é um ar de prepotência, mas sim de governo. Então hoje, se tiver que abrir um trabalho em algum lugar, eu monto o som, eu sei montar o som, eu sei ligar tudo, eu sei tocar instrumentos, eu sei cantar, eu sei pregar, mas também sei fazer toda a parte administrativa da igreja. Eu sei também fazer a parte de embolso, levantar muro, cavar sapata e sei levantar um prédio. Então tudo que estava concernente à palavra que Deus liberou sobre a minha vida, eu comecei a me preparar para isso, para não ser uma pessoa manca. Tu pega uma pessoa assim, vai lá abrir um trabalho, que você sabe fazer nada, só sabe pregar, porque não teve preparo, não aproveitou o tempo de preparo para isso. Isso é governo, quando você passa a ser protagonista da sua vida. Não há nada que eu não saiba fazer, nada, porque tudo que ainda eu não sei fazer, eu estudo e busco para aprender, porque eu tenho que estar pronto para o dia que Deus falar: ei, Renato, como falou Josué, nós temos que estar prontos. Quando Deus falou lá em Deuteronômio para o povo de Israel que todo lugar que eles pisassem, a terra seria deles, já havia passado muito tempo, havia passado 40 anos que Deus havia falado e Josué havia ouvido. Essa mensagem é capaz de mudar a sua vida. Quando Josué ouve o que Deus fala, ele toma uma decisão, e a decisão mais importante da vida dele, ele passa e deseja a ser servidor de Moisés. Não existe mudança de trono se não houver servo, irmão. Ministério não é cargo, filhão, e nem glamour, é sucessão. E Josué então falou assim: eu quero te servir. A decisão foi dele. Moisés nunca chamou Josué para servir.
O primeiro momento de Josué que demonstra essa vontade de andar com Moisés, porque ele sabia que um dia aquele povo iria entrar na terra. Ele recebe aquela palavra, ele diz: eu preciso me preparar. Há um tempo, esse tempo levou 40 anos, nós precisamos primeiro saber alinhar o tempo, nos animar no tempo e entender que Deus não está nos punindo, que Deus não está nos vendo, apenas está nos deixando um tempo para que eu e você nos preparemos para o que Ele tem para cada um de nós. O preparo é responsabilidade minha, o estudar, o aprender é responsabilidade minha, sua. Talvez no início do ano, no ano do Efatá, você recebeu uma palavra, você teve uma oportunidade de voltar para a escola para terminar o seu primeiro grau, o seu segundo grau, e acabou o ano e você não fez nada. E nada vai acontecer na sua vida se você não se preparar para ela. Ano que vem eu vou. Ah, Deus pode fazer. Ah, Deus, não. O preparo é nossa responsabilidade. Josué, então, decidiu servir Moisés. E a primeira vez que Deus fala com Moisés, e fala: Moisés, venha lá em Êxodo 20, suba ao monte, que eu quero te dar as leis, as tábuas, os mandamentos. A Bíblia diz que Josué foi com ele. Foi subir o monte. Josué não foi pregar. Josué não foi pregar para uma multidão. Não foi ser visto como o auxiliar de Moisés. Ele foi subir montanha. E quem subiu aquele monte lá sabe o que é isso. Ninguém quer servir alguém que sobe monte, porque querer a glória daquele que sobe monte é mole. Você tem que subir com ele, você tem que trabalhar com ele. Não espere nada de ninguém, que você não faça nada por ele. Entenda isso. Naquele momento, então, ele sobe ao ponto de Moisés dizer: não, fica por aqui, agora você não pode mais subir. É eu e Deus. E ele fica lá, e durante 40 dias, ele fica esperando Moisés descer. Ele estava pronto, tempo de preparo. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você tem se preparado para as grandezas de Deus? Por que falou assim? Pergunta: você tem se preparado para o que Deus quer fazer na sua vida? Você tem se preparado para entrar e pisar e possuir a terra? 4 semanas nós estamos nos preparando, e hoje é o dia de nós atravessarmos o nosso Jordão. Você pode glorificar a Deus por isso? Diga: hoje eu preciso atravessar o Jordão, hoje eu preciso avançar. Acabou o tempo de deserto, irmão. Entenda isso. Chega um momento que era o tempo de avançar. E depois que vem o tempo de preparo, aí sim vem o plano de execução. E agora chega o momento que Deus vai chamar Josué. Deus poderia ter chamado Caleb. Pergunta para mim: Caleb estava aqui. Poderia ter chamado Caleb? Sim ou não? Quem gritou lá: eia, subamos e possuamos a terra? Caleb, mas Caleb era gato mole. Ele só gritou: eia, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Mas quem botou a mão na massa? Josué. Caleb só queria Hebrom. Tanto que quando ele entra, ele diz assim: ó, fala lá, manda me dar minha parte, que eu vou me separar de você. E ele se separou rapidamente, Josué, porque ele queria só a terra dele. Ele não queria viver na comunhão, ele queria entrar na terra. E ele entrou e possuiu a terra de Hebrom. Mas a questão aqui é nós entendermos que Deus não fala nada sem que dê a você um plano de execução. Nós temos que ter um plano de execução, nós temos que ter planos. Não podemos chegar aí igual um doido. Nós aprendemos aqui na vigília. Temos que saber com quem estamos lutando. Não adianta chegar e Davi sabia que Golias era um incircunciso e por isso vai enfrentá-lo. E diz: olha, você é um incircunciso e eu vou te vencer porque eu estou indo contra você em nome do Senhor. E você vai perder essa guerra. E ele venceu a guerra
Porque ele sabia quem era o inimigo. Nós precisamos conhecer o adversário. Nós temos que parar a igreja de ficar tomando pancada do diabo e orando, dando soco no ar. Nós temos que... Existe uma voz de comando, existe alguma coisa que a gente precisa fazer. Até a oração que se faz tem que ser específica. Porque Jesus falou assim, olha, vocês não estão recebendo porque vocês pedem mal. O que é pedir mal? Pediam aquilo que não tinham que pedir no momento que não era necessário e por isso não recebiam. Como saber orar e pedir o que Deus quer nos dar? Como receber de Deus? Nós temos que saber e ter uma visão do que estamos vivendo na nossa vida. Senão, nós vamos ficar dando soco no ar. Você daqui a pouco está aqui, daqui a pouco você está ali, aí abre uma loja de bijuteria e fecha, vai abrir uma ótica, fecha, aí abre porque não sabe o que quer. Você precisa na vida ter um plano de execução. E Deus vai dar esse plano a ele. E vai dizer para ele, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se. Preparem-se para passar o Jordão. Preparem-se para entrar na terra prometida. E ele vai dizer, olha, o seu território vai se estender. E, na verdade, a nação de Israel hoje, a terra de Israel hoje, você deve estar vendo aí, por causa da guerra, vários mapas, e você deve estar se situando mais ou menos ali. É que não deu tempo de eu fazer o mapa. Mas quando você vem um pouquinho mais para cá do Oriente, onde você vai ver Iraque, Irã, e vai chegar até o Golfo lá, ali no mundo antigo, é o mapa da Bíblia, do mundo antigo todo. E ali tinham dois rios que eram principais, que desembocavam no Golfo, que é o rio Tigre e Eufrates. E esse rio gerava uma região que, se você olhar, é todo deserto, tudo deserto. Você pega desde da terra de Israel, Líbano, Síria, e você vem para cá e é tudo deserto. Mas existiam dois rios que cortavam até a Ásia. Esses rios eram incríveis e férteis. Ali, primeiro, Deus cria o Éden. Ali Adão e Eva viviam. Depois, ali vamos conhecer a história de Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, na mesma região. E essa região era chamada de Mesopotâmia, que é a região entre os rios, significa Mesopotâmia. E essa região entre os rios era a região fértil, porque onde tem água tem vida. E ali havia plantas, ali havia árvores, frutos, hortaliças, era um lugar específico, e Deus falou aqui, presta atenção, vocês vão até do deserto do Líbano, está falando, vocês vão subir e vão até o grande rio Eufrates. E quando você pega hoje a geografia do mapa de Israel, você vê que termina muito longe do Eufrates e muito longe do rio Tigre. A terra que Deus prometeu a Israel era muito maior do que eles vivem hoje. Em 1948, quando Oswaldo Aranha, um brasileiro que determinou pelo seu voto Minerva na ONU que Israel voltasse a ser um Estado democrático por direito. Israel volta, e quando ele volta vai ter esse pequeno pedaço de terra que tem invadida na parte do Mediterrâneo, na faixa de Gaza, onde está tendo essa confusão, e também no meio, na Judéia, chamado Cisjordânia. E você vai ver que hoje a nação de Israel é menor do que o menor estado do Brasil, que é Sergipe. 485 quilômetros cortam de Eliate até as montanhas do Hermon, na divisa literal de Israel com Líbano e a Síria. 485 quilômetros é menos do que daqui a São Paulo, o centro de São Paulo, que dá quase 600 km. E quando você vai observar que é uma terra que você, numa viagem de 7 dias, você percorre aquela terra inteira, sul, norte, e você vai para a Judéia, e você sobe a Jerusalém, e você conhece uma nação inteira em uma semana. Deus havia dado uma instrução, havia dado um plano de execução. Vocês vão e vão tomar essa terra toda. Eu quero dizer uma coisa, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero dizer algo muito importante para você.
com certeza durante toda a sua vida, Deus já mandou você fazer algo, e o que Deus mandou você fazer era um plano de execução. Vai até lá, mas por medo, por falta de fé, por tantas outras coisas, nós tememos e não avançamos. Então hoje, você já perdeu território, muito espaço geográfico na sua vida. Você hoje poderia estar muito melhor do que você está hoje. E eu digo isso para você e digo isso para mim. Quantas oportunidades que vieram em forma de problema, eu disse assim, isso é problema. E deixei o problema me vencer. E não consegui entender que ali Deus estava me dando uma oportunidade de eu romper. De eu entender que se eu vencesse aquele momento, eu iria avançar. Eu iria chegar um pouquinho mais perto do Eufrates. Que eu iria chegar um pouquinho mais para longe, ao norte. E eu não consegui entender. Todos nós já perdemos oportunidades, porque as maiores oportunidades da vida vêm em forma de desafio. Nada vem, a gente fica esperando às vezes Papai Noel, fica esperando um parente ligar e falar assim, olha, eu estava orando por você essa noite, e Deus mandou te dar 30 mil reais. Está para nascer esse parente. Não está para nascer esse parente. Está para nascer. E se ele tiver os 30 mil, ele não vai sonhar com você. A mente dele está bloqueada. Ele consegue sonhar com todo mundo, menos contigo. E se ele sonhar com você, se Deus der um sonho, ele vai dizer, diabo, você está na minha mente, não deixa eu. Porque nós conseguimos, às vezes, ajudar o de fora, mas não os da casa. Isso é um erro que precisamos consertar, mas não é a mensagem. Eu quero dizer para você, nessa noite, que para Josué não foi fácil a ordem de Deus, porque ele era apenas servo. E eu sei que muitas pessoas entraram aqui e começaram essa campanha, e talvez hoje esteja assim, mas quem sou eu? Eu não vou conseguir alcançar, eu não vou conseguir tomar posse, afinal de contas a minha vida nunca deu certo. Eu quero dizer para você, Josué, não foi Moisés, foi Josué. E eu fico imaginando, quando Deus fala com Josué, como isso bate dentro dele. Porque até então ele era um muito bom serviçal, mas ele nunca tinha sido um líder. E eu quero dizer uma coisa para você, fazendo uma comparação a essa mensagem de quando eu cheguei aqui na Vila Kennedy. Quando eu cheguei aqui, eu era um pastor, mas eu nunca tinha sido um pastor presidente. E eu fugia disso o tempo inteiro. Porque todas as vezes que eu via meu pastor chorar, que eu via eles se tremendo, que eu via os apelos que faziam às vezes no culto, por causa das contas da igreja, eu falava, uau, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. E quando você está de fora ajudando, é bênção, você está ali fazendo aquela coisa, mas você não tem o peso, você não tem o peso da responsabilidade. Josué não sabia o que era o peso da responsabilidade, até que Deus pega ele do nada. Presta atenção, quando começa o livro de Josué, Deus fala para ele assim, Moisés é morto e agora é você. Imagina como isso bate dentro do coração dele. Mas como eu vou fazer isso? Como será isso? E para que ele entenda o que Deus estava falando e o desafio que ele estava diante dele, Deus colocando o desafio diante dele, Deus também fala algumas coisas poderosas para ele, para que ele pudesse entender aquele momento. Porque quando você passa a carregar a responsabilidade, quando você está na frente, não pense que isso é maravilhoso. Maravilhoso é o resultado, mas não é fácil. É um desafio diário, constante, de superação física, emocional, espiritual, o tempo inteiro. E para que ele pudesse entender e avançar mediante a isso, Deus vai ter que falar algumas coisas com ele. Foi um tempo de incerteza para Josué. É muito lindo falar ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Eu quero destrinchar isso aqui sem ficar repetindo os versículos que todo mundo fala.
Eu quero levar você à história e entender que Josué não era líder, ele era servo. E Deus pega um servo, e apesar de estar preparado, nunca é a mesma coisa. Você pode estar pronto, mas quando você assume a posição, você vai sentir medo. Você vai sentir as incertezas. E como será daqui para frente? Até então, eu via Deus falar com Moisés, face a face. Será que agora Deus vai falar comigo como falava com Moisés? Não é fácil. Em momentos da sua vida que você era aquela pessoa pequena que trabalhava com um, com dois, mas quando você vai montar o seu negócio, quando você está à frente, você vai sentir um peso muito diferente do que é estar trabalhando com CLT. Que você todo mês vai ter o teu salário certinho, batendo na sua conta. É muito diferente a responsabilidade. Estou usando isso aqui para você entender o que Josué estava, a ordem que o Josué estava recebendo. E quando Josué estava recebendo a ordem, Deus começa a atropelar ele. Diga glória a Deus. Deus não deixa Josué falar. E aí eu posso usar os versículos para que você possa entender, dizendo o seguinte: meu servo Moisés está morto, agora você vai esse povo e danando como eu prometi a Moisés, você também se torna contigo. Isso é forte e corajoso. Eu não vou te deixar nunca, eu vou estar com você, medita na minha lei de dia de noite. Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Como é que eu vou fazer isso aí? E aí Deus lança uma palavra sobre ele, que eu quero lançar sobre a sua vida nessa noite. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés. Deus estava falando: eu tenho uma aliança com você e com esse povo. E quando vocês atravessarem esse Jordão, quando vocês pisarem na terra, essa terra nunca mais terá outro dono a não ser vocês. Repita comigo: 53 vezes. Fala 53 vezes. Na história. Jerusalém foi destruída. E foi reerguida. Não vai ser dessa vez que vão acabar com ele. Porque é um povo acostumado a ressurgir das cinzas. Se eu começar a enumerar para vocês aqui, voltando, olha, uma coisa tão louca que todo mundo já passou por lá. Até Napoleão Bonaparte chegou na Judéia, foi expulso de lá, ficou com raiva. Salão de Haifa, lá de Creta, no norte, divisa do Líbano, constrói lá um castelo que tem até hoje lá. E aí ele é expulso de lá e sabe o que ele faz? Ele taca fogo em toda a Judéia, aquele doido. Muito doido. Depois vai embora. Ingleses, otomanos, os druxos, e aí você vai por toda a história. E você vai ver que os muros foram derrubados por um, levantados por outro, derrubados por um, levantados por outro, derrubados por um, levantados por outro. Ninguém pode parar alguém que carrega uma promessa. Quando você botar o pé, podem até tentar derrubar a terra que você pisou, mas você vai conseguir levantá-la de novo, entendeu? Pega essa daí. Em certos momentos as coisas podem irem mal, mas pelo fato de você estar ali, de Deus ter prometido a você ali, vai ressurgir de novo, e quando voltar vai vir com muita mais força. Vai vir porque a bênção está sobre a tua vida. Onde você colocar o seu pé, será teu, irmão. Será teu, irmão. Josué era um líder novato e Deus joga ele uma grande responsabilidade. Eu vivi isso na carne durante 16 anos. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil acertar quando você não sabe o que tem que fazer. Não é fácil errar, acertar. Por isso nunca critique alguém que está acima do seu nível, que num desafio que você nunca assumiria. Nunca faça isso, porque você não sabe o que se passa com alguém com tal responsabilidade. Às vezes, quando a gente vai trabalhar, você chega lá e é fácil criticar o patrão, porque aqui, porque é isso, aquilo. Aí a pessoa pede demissão. E entenda uma coisa, toda empresa, quando alguém pede uma demissão e vai embora, se torna uma oportunidade para outro que chega. É assim que funciona.
E às vezes nós criticamos e não sabemos o que o cara está fazendo para manter aquilo aberto. Os desafios, as responsabilidades, os temores, os medos, as noites que eles não dormem, ou às vezes o salário que eles pagam e não tiram deles para poder honrar todos. Josué era um jovem, era um senhor, líder, novato. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que nunca havia participado de uma campanha como essa, você pode estar pensando, mas como eu vou fazer isso? E eu estou trazendo a resposta para você, por isso eu estou demorando a pregar, porque eu estou trazendo a resposta para você nos detalhes, e dizendo para você o seguinte: assim como Deus foi com Josué, Deus será contigo. Diga, eu recebo essa palavra. Assim como Deus foi com Josué, Deus será contigo. Que baita desafio. Moisés tinha acabado de morrer. Josué tinha acabado de assumir as rédeas da liderança de um povo. Ele deveria liderar os filhos de Israel através da entrada na terra prometida. Ele tinha que percorrer um caminho, e não dependia só dele. Ele era o líder, ele é aquele que ia lá e vamos embora, bora, levanta, vamos seguir. E era aquele que, quando fazia o errado, tinha que chamar atenção para que voltasse para o eixo. Essa era a responsabilidade dele. Ele teve responsabilidade que Moisés não teve que fazer. Ele fez coisas que Josué nunca fez. Quando no capítulo 6 de Josué, quando eles vencem Jericó, depois de vencerem Jericó, eles vão atacar uma província chamada Ai. E era uma província pequena que ficava na Judéia. E ali eles vão atacar e mandam pouco homens, vai os espias, e eles saem de lá, homens morrem, perdem a batalha, e Josué então rasga suas vestes. Ele não sabia muito bem o que era aquilo, ele perdeu a guerra, ele estava destroçado, e ali ele começa a murmurar contra Deus, ele começa a falar, e Deus fala para ele: levanta. Deus leva em conta, ele era novo, ele tinha que entender como funcionava, mas só o tempo iria mostrar isso. Só o tempo forja você, só o tempo forma você, só o tempo faz com que você se torne uma pessoa habilidosa, hábil para fazer o que você tem que fazer. Por isso que quando você vai estudar e você vai fazer faculdade, existe anos para a formação. E quando termina esse anos de formação, vem a pós-graduação, depois vem o mestrado, depois o doutorado. São anos para que você possa se tornar expert, para que você possa ser o melhor. Anos. Josué estava novinho, ele murmura, e Deus fala: levanta, o problema não foi você. Tem um homem no meio de vocês chamado Acã, que pegou uma peça de ouro lá de Jericó, e eu tinha falado para não fazer isso. Vai atrás dele, acha ele. E quando acha ele, Deus fala assim: agora você vai, e esse homem tem que morrer. Moisés nunca fez isso, e agora ele tinha que tomar uma decisão de alguém que iria morrer porque fez algo errado. Mas Josué também se levantou no meio do povo, ao mesmo tempo que teve que jogar o juízo e a sentença. No capítulo 24, ele se levanta no meio do povo, ele diz: ei igreja, ei povo, ei Israel, ouça, eu e toda a minha casa serviremos a Deus. Ele desperta aquele povo que não sabia se adorava mais a Baal e a Deus por causa do tempo, mas ele, com aquele despertamento, ele levanta a nação de Israel. Ele tinha responsabilidades que não tinha antes. Você está saindo daqui hoje com uma grande responsabilidade de aonde você pisar tem que ser seu. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Diga: não é um culto de animação, é um culto profético. Vai pisar, e com experiência como José, como Moisés, ou sem experiência como Josué, você vai possuir a sua terra. Diga: eu recebo essa palavra. Você pode dar um abraço aí no irmão que está do seu lado, diga para ele: então Deus falou para ele
Seja forte e corajoso. Nos desafios, a gente tem que aprender a ser forte e corajoso. A gente chora. Depois vai lá, lava o rosto, levanta, dá um pulinho e segue em frente, irmão. A gente não vai acertar todas, a gente não vai ganhar todas. Tem momentos que você vai perder. Não se cobre tanto. Você é humano. Acho que tem momentos que tu vai jogar toda a tua ficha e vai dar certo. E quando você olha, meu Deus, não deu certo. Levanta, reformula o plano de execução. Não vá de cara assim, pisando em qualquer terra. Entra na tua terra, seja inteligente, seja consciente. Vai pisando, vai entrando e vai conquistando. Deus falou, atravessa o Jordão, mas do Jordão até o Líbano, do Jordão até a Mesopotâmia, tinham quase 600 km. É devagarinho, é cada dia eu vou possuindo. Não saio daqui hoje para entrar numa concessionária da BMW e chega lá e fala assim, eu quero esse aqui, não sabe nem o que é aquele ali, eu quero esse aqui. Esse X alguma coisa, que é tudo X. X10, sei lá, X6. Quero esse X6. Porque Deus falou, eu estou com a palavra do bispo no meu coração. Aí tu tá lá com a mão no carro e pisando nessa coisa. Se tu pisar na concessionária, não é para comprar um carro, é para comprar concessionária, irmão. Então você tem dinheiro para comprar, então coloca a mão no carro, vai lá, Deus vai passar a ficha. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, diga, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cidadão que está com tanta fé? Passa a ficha. Depois ele fica 60 meses, infarto, embolia, um monte de problema. Por quê? Ele passa o mês todo assim, como é que eu vou pagar o boleto? Tem gente que tem carro, quando entra no carro, se diverte durante 10 dias após o pagamento. Quando paga e começa a pensar no próximo. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não, você vai pisar e vai possuir, Deus vai te dar condições. Mas vai por etapa. Põe a mão onde você pode. É terra, possui, entra e vai com força. E durante a vida, Deus vai te prosperando e Deus vai fazendo coisas incríveis, como está fazendo na vida de um monte de gente aqui. Ah, Deus fiel! Toma posse. Agora, você precisa ser forte e corajoso. Não pode ser medroso e não pode ser preguiçoso. Não é? Como é que é a preguiça? Está lá a terra. Ai, Deus, essa terra. Deus, me dá um terreno. Deus dá um terreno todo desnivelado, tem um brejo no meio. Aí o cara vai lá e fala assim, aqui não é de Deus não. Deus te deu, cara, agora você tem que ir lá, meu irmão. Vai lá capinar. Vai lá, ó. Pá. Quando a gente pegou os 6 primeiros terrenos aqui, lembra? Aqui atrás, onde é o departamento infantil, era um brejo. Falei, Jesus amado. Lá na frente era um brejo. Eu comecei a pisar, meu pé começou a afundar. Eu falei, ia lá, isso aqui não é de Deus não. Entrei em contato com o moço, falei, vamos trocar esse terreno. Não tem mais terreno. Falei, pelo amor de Deus, aquilo lá não é de Deus. Eu comprei um negócio lá. Chegou um dia, eu sentei, todo cheio de lama, sentei, fiquei olhando, e todos os meus amigos de fé, meus irmãos, camaradas, amigos de muitos caminhos, de muitas jornadas, me disseram, e bispo, isso aí é zica. E eu fiquei olhando aquele terreno, falei, rapaz, vamos ver onde vai dar esse brejo. Ninguém respondeu nada. Eu falei, vamos embora, vamos começar a puxar esse negócio aí. E puxa daqui, e puxa de lá, e puxa, todo mundo cheio de lama, e puxa. Ah, era um pedacinho só. Era pouquinha coisa, mais ou menos. Teve algumas pessoas que já saíram da igreja que ficaram com raiva de mim de tanta obra que tinha aqui. Não, vou para uma igreja que não tem obra. Quando entrar, eu falo assim, pastor, tem obra aqui na igreja? Não, é aqui que eu vou ficar, porque aquele homem lá é doido. E a gente doido, puxando aquela lama para tudo quanto é lado, jogando para o vizinho, terreno do vizinho, vem para cá, e de repente, agora vamos aterrar, chama um caminhão, pum, aterrou. Está lá, irmão. Lá na frente, a calçada, a gente deslizava, lembra? Saía água, uma água suja do chão assim. Eu fiz um concreto todo feliz. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, tinha um buraco no concreto e aquela água de lama assim. Eu falei, como é que o povo vai entrar aqui? Eu falei, vamos quebrar esse concreto. Não, isso aqui é só...
Não, vamos quebra tudo, pega o trator, arranca tudo, tirou tudo, e não tem mais brecha em lugar nenhum. Deus te deu, vai lá, entra com força, se suja na lama, tem que trabalhar, irmão. Deus vai honrar a tua fé. Quando você estiver lá, semeando, Deus está acrescentando, E o terreno que era imperfeito, ninguém sabe, só quem viu da primeira vez. Eu tenho aquela foto, cadê uma foto que eu estou com a bispa? Cadê? Alguém viu uma foto? Só eu e ela no terreno assim. Está ali? Cadê? Dá para ver lá, vocês lá? Aquela foto é aquele espaço antigo lá. Na frente, era uma descida assim, do terreno até o muro. Tinha um espaço assim de uns... Quem lembra isso aqui? Tinha um espaço de uns 15 metros, mais ou menos assim. Aí o pessoal falou, não adianta aterrar isso aqui não, isso aqui vai dar ruim. Vai, adianta. Mas quando bateu o aterro no muro, o muro vai cair. Não vai cair não, pode jogar. E chamei um monte de caminhão, os caminhões jogando, o pessoal assim, ó. Ai, meu Deus, e pá, batia no muro. Pode jogar. Bah. E jogando caminhão de entulho, pau. E o muro balançando, o muro começou a fazer assim. Aí eu fui lá e volta pro lugar, varão. Tu vai ficar... Depois que jogou o concreto em tudo, se você olhar um pouquinho, ele tá assim, ó. Já tem 16 anos que ele tá lá. Perfeito. Sabe, a gente coloca problema em tudo, tudo tem uma dificuldade, não vai dar certo, trabalho, mas nenhuma porta se abre. Qual porta você está batendo? Qual porta você está batendo para dizer que não tem porta aberta? Nenhuma porta se abre, vai vir um anjo de branco voando na igreja. Eu posso fazer isso aqui qualquer dia. Solto um pano branco vindo aqui assim, andando pela igreja, vai ter um monte de crente, mas um anjo de branco não abre porta. O que abre porta é a sua fé, é a sua coragem, é o seu trabalho. Se você não for deixar currículo, ninguém vai te ligar, ninguém vai psicografar, né? Apesar que tem um profeta que fica assim, estou entendendo. Tem alguém aqui com telefone 99539, bem. Aí o irmão... Se falar isso para mim, eu vou falar assim, é o meu. Quanto que vai cair agora? Quanto que o senhor vai dar de Pix? Porque isso vai revelar o telefone. Está revelando minha chave Pix. Oh, glória! Pelo amor de Deus. Para que você quer alguém falar a sua identidade, você se emociona? Vai mudar a sua vida. A única coisa agora é que ele pode abrir até uma empresa com os teus dados. Não, CPF. Não, teu 00000. Vai fazer o quê? Vai te entregar para a Receita. Não adianta, irmão, essas coisas não funcionam, tem que botar a mão. Você vai possuir a terra. Aonde vocês puserem os pés, colocar o pé, será seu. Então isso significa o quê? Agora você vai entender, que eu vou terminar aqui. Então, quando Deus falou para Josué, lindão, e falou assim, atravessa o Jordão, e você vai botar o pé, e onde você botar o pé vai ser seu. Então ele começa a fazer o quê? Um avanço, né? É o quê? Uma estratégia, é um plano de execução. Deus está falando, vai entrando, vai pisando. Cada lugar que você pisa era um lugar que você não tinha antes. Sim ou não? Então, aqui você pisou, não tinha, veio para cá, vai aumentando a extensão da sua terra. Vai aumentando. Só que quando chega no norte, eles param. E por pararem, a terra do Líbano pertence aos seus inimigos iranianos. Pegou? Tudo aquilo que você não conquista, o teu inimigo pode conquistar e lutar contra você. A promessa de Deus era aquela terra do Irã pertencer a Israel. Mas eles se cansaram, desanimaram, mesmo Deus falando, seja forte, corajoso. Sabe qual é o problema? Você pisa, você não tem nada. Ouça isso. Aí você, arrumou um emprego. Para quem não tinha nada, você está um passo na frente, sim ou não? Mas se você ficar aqui a vida toda,
você vai começar a perceber que aqui, daqui a pouco, é como se você estivesse lá, porque daqui não dá para pagar como lá não dá para pagar o que você tem aqui. Então você precisa crescer. Aí você avança. Aí aqui você já vai melhorar, você já vai dar uma qualidade melhor, você já vai poder comer algumas coisas que você não pode, mas vai chegar um ponto que você percebe que também não dá. Então você tem que ir. Era isso que Deus estava falando. Vai pisando e vai possuindo, vai alargando a tenda, vai tomando posse, vai. É uma coisa tão interessante que quando apareceu esse terreno aqui, que vem desde lá da cantina para cá, para comprar, foi, se não me engano, acho que 900 e poucos mil. E falou assim, 900 e poucos mil tem que dar 60 mil de entrada. E eu falei, meu Deus, onde é que eu vou arrumar 60 mil? E tinha que pagar 10 mil por mês, e de 6 em 6 meses eu tinha que pagar 20 mil, era dobrado. Para pagar isso em 5 anos. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, hein? Aí, do nada, aconteceu lá que saiu qual é o nome daquilo que a gente recebeu? A herança, lembra? Foi, todo mundo recebeu. Quando a herança, eu e minhas irmãs tínhamos uma herança da época do meu pai, e minha mãe também era viva ainda, a gente recebeu na caixa, irmão, não deu nem tempo de eu pensar o que eu ia fazer. Quando entrou na conta, eu sentado na caixa, Deus fez assim, Eu falei assim, não, isso é Satanás, hein? Isso é coisa da carne. E não parava daquilo ficar na minha cabeça. Terreno, compra terreno. E eu querendo comprar terreno, eu queria jantar fora, eu queria gastar aquele negócio, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria pagar a faculdade das minhas filhas. Era o meu plano, deixar pago. Terreno, saí de lá alucinado. Aí eu falei, como é que eu vou falar com ela, né? Porque nós somos uma só carne, apesar da herança ser minha. E eu falei assim, cara, eu tô com um negócio aqui. Ela falou, já sei, eu também tô aqui, vai dar. Eu falei, tá bom. Liguei pro cara, coloquei tudo. Isso aqui não veio do nada. Isso aqui não foi uma obra que um tempo aí ficaram me chamando de maçom, olha. Vai entender esse povo doido daqui. E aí, coloquei e começou a vir os boletos. Pensa na gente com 300 pessoas pagando 10 mil por mês. Pagando de 6 em 6 meses. Dezembro, eu quase morei nesse monte da Vila Kennedy. Quase que eu acampei lá e falei, Senhor, se tu não me abençoar, eu não desço daqui. Eu cheguei a fazer 40 dias de jejum. E aí outra coisa, estamos pagando terreno. E agora vamos construir pagando terreno. Como? Impossível. Foi tudo porque nós fomos o quê? Entrando e... Não veio isso tudo. Primeiro foram 6 terrenos, depois foram 7, depois foram 8. Agora são quase 2.000 metros de área. Nossa, sem dívida. Paga. Você faz parte disso, você pode glorificar a Deus por isso? Então eu estou pregando para você o que eu vivo. Pisa, toma posse, seja corajoso, mas trabalha bastante, porque sem trabalho nada acontece. Você vai construir coisas incríveis que ninguém da sua família ou da sua posteridade conseguiu fazer. Você vai fazer e vai fazer com que coisas aconteçam na tua geração. Os teus filhos vão ver você criar coisas e executar coisas que você não viu seus pais fazerem. Diga, eu recebo essa palavra. A referência que você teve olhando para eles, e os teus filhos vão ter outra referência olhando para você. Quando eles começarem a crescer, eu vou falar, uau, meu pai é bravo, minha mãe é brava, eles são tremendos. E você vai ensinar a eles o princípio da fé. Você vai contar para eles que um dia você participou de uma campanha de 5 semanas, onde os seus pés foram ungidos para você poder entrar e possuir a terra. Diga para o seu irmão, tem um Jordão para atravessar. Tem um Jordão para atravessar. É o limite, são as limitações. O Jordão representa as limitações que a gente tem, as impossibilidades mentais, espirituais. Mas hoje, Deus vai permitir que você atravesse o Jordão.
vai pensando naquela casa que tu mora de aluguel, que tu acha que quer ser sua, vai pensando lá dentro, vai dizendo, eu vou comprar esse lugar, Deus vai me honrar, e Deus vai te honrar, porque você botou os seus pés no lugar onde você creu. Tem muita coisa boa para a gente viver ainda.